Alô? Estão ouvindo? Bem, tá, né? Gente, então boa tarde. Obrigado aí pela presença. Eu vou apresentar na sequência aí essa pesquisa, que é a Casa Brasileira Pré-Fabricada, um inventário dos anos 30 aos anos 70. Dando sequência meio cronológica aí ao que o Ró apresentou, né? Então vou mostrar e apresentar a motivação da pesquisa, o recorte dela, alguns conceitos que eu achei importante colocar para tratar desse assunto da pré-fabricação. E a pesquisa propriamente dita, ela passou por artigos, anúncios, as próprias casas pré-fabricadas, né, e depois as conclusões. Essa motivação da pesquisa, ela surgiu de um contato que eu tive com um catálogo de uma exposição que aconteceu nos Estados Unidos. Eu não fui na exposição, vi só o catálogo, que é a trajetória da casa pré-fabricada principalmente nos países mais ricos, aí, né, Europa e Estados Unidos. Que são essas casas aí, muitas delas, né, a gente já conhece, às vezes, de alguma publicação dos livros de história aí da arquitetura. Então, eu propus uma pesquisa, assim, essa pesquisa começou com uma iniciação científica lá no curso de arquitetura da UFOP, que não foi possível finalizar, e nesse estágio de pós-doutorado que eu estou fazendo aqui no NPGAU, né, eu peguei esse tema para finalizar, né, para ir adiante. Então a pergunta era, né, assim, de pesquisa, o que foi realizado no país no campo da pré-fabricação de casas, né? Porque a gente vê um tanto de situações aí, tipo, divulgadas, né, em países aí mais ricos, e talvez a gente conheça pouco, né, dessa história das casas pré-fabricadas feitas no Brasil. Pelo menos era o meu caso. Eu já tinha uma expectativa com relação ao resultado da pesquisa, que era que talvez a gente não fosse encontrar muitos casos, né, por causa de uma situação que a gente estuda aí, né, conhece, de que a industrialização, a pré-fabricação, ela é mais cara, e aí nessa história da construção brasileira, o emprego intensivo de mão de obra ele seria mais vantajoso, né, do que investir em máquinas, instalações, etc. Né? É uma opção vantajosa tanto para o empresariado, né, porque amplia aí o mais valor, quanto pelo poder público, né, porque funciona também como aí uma instância assim, de aumentar a empregabilidade, né, em épocas de crise. A construção civil tem essa propriedade, né? Além disso, tem aquela elaboração aí do Chico de Oliveira, né, um sociólogo, que fala da nossa economia, né, entre o arcaico e o moderno, e a construção civil é taxada assim, de arcaica até hoje, né, de que essa contraposição de um e outro, né, na construção civil ou na economia de uma maneira geral, não seria por oposição, mas por combinação. Ela não é à toa, né? Esses setores mais atrasados da economia, com seus excedentes assim, de produção, de renda, né, eles vão alimentar esses setores mais modernos. Então a pré-fabricação nunca foi algo assim, de fato, muito estimulada, né? Não se viabilizou, né, fortemente como em outros países. O recorte da pesquisa, ele pega dos anos 30 aos 70, né, como o Ró falou. Anos 30, o início das políticas de superação do modelo agroexportador, né, início da nossa industrialização, e vai até os anos 70, que é já entrando aí no período da ditadura militar, né, pós-golpe de 64, o último governo da era desenvolvimentista, né, quando muda assim uma política econômica também de produção de bens de consumo, né, geladeiras, carros, TV, não sei o que, essa indústria básica, e nesse governo militar se muda para uma produção de bens duráveis para incremento da indústria pesada, né, siderurgia, petroquímica, infraestrutura, habitação deixa de ser algo, um foco assim relevante, né. A metodologia da pesquisa foi uma busca, né, assim, em periódicos digitalizados, no Google. Posteriormente, a gente foi encontrando casos avulsos em pesquisas assim, individuais. E esse material foi organizado assim, em anúncios, projetos, obras
E obras aí significa aquilo que de fato se concretizou, né? Não ficou só no campo da especulação, reportagens ou matérias e artigos. Não artigos científicos, mas aqueles artigos de campo, assim, mais de intervenção no campo da indústria da construção, colocando a opinião de quem estava diretamente ligado ali com a construção civil, né? Então as questões que estavam colocadas assim para essa pesquisa, né, eram quem propôs cada pré-fabricada, né? Arquitetos, engenheiros, empresas, inventores, né, empreendedores, o leque era grande. Que recursos tecnológicos produziram as edificações, como foram seus modelos de comercialização, né, como que isso chegava às pessoas, qual o grau de pré-fabricação presente nas edificações, o que foi responsável pelo fracasso e sucesso dos empreendimentos e o que é possível aprender com esses casos, né, pensando assim para hoje. Nem todas as perguntas a gente conseguiu respostas aprofundadas, mas foi possível passar por elas, né? Então, para iniciar essa apresentação, a gente achou interessante apresentar primeiro alguns conceitos que são relacionados a esse campo da indústria da construção, ou da industrialização da construção, da pré-fabricação, porque nos parece assim, que existe uma certa confusão de entender, né, o que é pré-fabricação, o que é manufatura, o que é artesanato, né? Então a gente começa com isso. Não sei se vocês já conhecem essa imagem, mas isso seria pré-fabricação, né? Pré-fabricação não necessariamente está relacionado a uma grande evolução assim, tecnológica, né? Pré-fabricação é aquilo que está construído fora do canteiro e é trazido para o canteiro de alguma forma. Então isso é pré-fabricação, né? Isso aqui também. E a pré-fabricação, assim, já por diversos autores aí é colocado, assim, que ela surge com essa questão, como construir em locais remotos, de forma mais rápida, mais fácil, em maior quantidade, fora do canteiro, né? Fora de onde ela vai ser concretizada, né? Então essa ideia, ela remonta à antiguidade. A gente vai ter exemplos aí, como o próprio Hall mostrou, né? No período colonial aí, a arquitetura do aço, né? Que vem anterior à modernidade aí, com seus pré-fabricados. E já essa ideia de arquitetura pré-fabricada, da maneira como principalmente os arquitetos se referem hoje, seria um tema central do discurso e da experimentação da arquitetura modernista internacional, né? Os modernos aderiram a essa causa, vinculados aí à questão da produção de habitação de massa, né? ao crescimento urbano. Então a pré-fabricação foi uma bandeira bastante abraçada, né? Então nasce da união entre arquitetura e indústria, caracterizada por uma imagem de vida moderna, né? E com exploração de novos materiais e técnicas. E tem algo que persegue assim, esse debate da construção civil, né? Em busca da industrialização, essa comparação com outros setores, principalmente com esses setores assim, com o setor automobilístico e de aviação, esses outros mais avançados, né? Mas com relação ao Henry Ford, né, que criou o Fordismo, implementou o Taylorismo, etc., as pessoas, né, da área se perguntavam: se os processos de manufatura industrial podem produzir bens e produtos para a sociedade, então por que não empregá-los na produção de uma arquitetura de qualidade e mais acessível, né? A industrialização suposta aí da construção. Já existe um tanto de escrito sobre isso, que principalmente diferencia a construção dos outros setores, mas isso até ficou chamado aí como a síndrome de Henry Ford, né? Uma coisa que perseguia aí a área. E eventualmente, com bastante frequência, principalmente se coloca a pré-fabricação como uma alternativa necessária à disfuncionalidade e ineficiência da construção convencional, né? Acho que principalmente no campo da engenharia a gente vê isso, e não seria verdade, né? Porque assim, você pode levar eficiência, funcionalidade, racionalidade para qualquer processo de construção, né? Não seria a pré-fabricação que iria alcançar isso, né? Dentro desses conceitos, eu acho que tem algumas questões que são interessantes a gente perceber, que é a questão de graus de pré-fabricação. Pré-fabricação não seria só esse exemplo aqui, aquilo que já sai bastante pronto de fábrica, quase finalizado, e colocado lá no terreno, né?
encaixado lá na infraestrutura que já está pronta. Isso é pré-fabricação também, né? É uma pré-fabricação que é chamada de quase uma pré-fabricação de canteiro, né? Um kit de componentes que vem, né, de vários fornecedores e você monta no canteiro. Assim como também, né, uma pré-fabricação com mão de obra, com uso intensivo de mão de obra, como acontece aqui. A gente poderia chamar de pré-fabricação. Além disso, acho que tem esses conceitos, né, que também são importantes a gente passar por eles, que é a questão da racionalização construtiva. Eu cito aqui o Fernando Sabatini, né, Leto, conhecida dela, que é do campo da engenharia, mas eu acho que com algumas ressalvas assim, ele faz umas definições que são importantes para a gente lidar com essa ideia, né? Racionalização construtiva, conjunto de ações que tem por objetivo otimizar o uso de todos os recursos disponíveis em todas as fases do empreendimento. Essa questão da otimização, ela é relativa, né? Depende do que está em jogo, quem está conduzindo isso, né? No caso do empresariado, da empresa capitalista, é uma situação, né? E a industrialização da construção, né? É um processo evolutivo que, através de ações organizacionais e implementação de inovações tecnológicas, métodos de trabalho, técnicas de planejamento e controle, produtividade, etc., visam aprimorar o desempenho da atividade construtiva, né? Essa ideia de evolução a gente também tem que tomar cuidado, porque carrega às vezes essa ideia de superioridade, né? De algo que foi feito anteriormente em relação ao que é produzido no contemporâneo, né? Não necessariamente o de hoje é melhor do que o do passado, né? E um outro conceito que ele traz que eu acho interessante é que é o seguinte, que a ideia de industrialização não quer dizer que uma empresa tenha que alterar seus processos construtivos, ele tem que organizar isso. Então eu posso ter, por exemplo, um sistema construtivo de alvenaria estrutural, né, que é muito antigo, o processo e etc., ele pode ser industrializado, né? Então é essencialmente uma organização da atividade produtiva. E resumindo isso, né, às vezes existe essa confusão, a pré-fabricação ela é apenas uma manifestação da industrialização, ela não caracteriza a industrialização, né? Eu posso ter industrialização sem pré-fabricação e pré-fabricação sem industrialização, né? Outros conceitos aí que eu acho que é importante para entender no campo da construção e para lidar com a pré-fabricação é o conceito aí também de manufatura, né? Partindo de Marx, né, que define essa produção no mundo capitalista, né? A indústria artesanal é um trabalho cooperativo, pré-capitalista, de máxima união entre concepção e execução, autônomo ou sob comando de outros artesãos. A indústria manufatureira já seria assim, pós esse artesanato, né? Já no ambiente capitalista, cooperação baseada na divisão do trabalho de vários trabalhadores sob o comando do capital e representa uma ruptura com a forma de organização do artesanato. E a ideia de manufaturas possíveis, né, dentro da produção da construção, que tem muito a ver com a pré-fabricação. A gente teria a manufatura heterogênea, que é quando o artefato, né, aquilo que está sendo construído, se constitui pelo simples ajuntamento mecânico de produtos parciais independentes. Por exemplo, aquela casa de madeira na encosta que foi mostrada, né? Ali tem uma série de junção de vários fornecedores, né, componentes de diversas partes, que chegam no canteiro e conformam, né, aquela edificação. Então, assim, a pré-fabricação tem essa característica, ela seria mais heterogênea, né? E a manufatura orgânica deve sua forma acabada a uma sequência de operações e manipulações conexas, né? É esse processo nosso mais tradicional aí no canteiro. Então a pré-fabricação ela é manufatura, né? A gente não deveria não associar a manufatura com a pré-fabricação, ela separar isso, né? Ela é manufatura sim e seria heterogênea. Não vou entrar aqui em detalhes, mas também é muito importante entender que a pré-fabricação, até por ser antiga, né,
ela está associada a vários momentos históricos assim que impulsionaram ela, demandaram, colocaram ela como relevante para um determinado período, em outros não, né? Período assim período de guerra, né? Na customização de massa, a questão da sustentabilidade, tem uma série aí de fatores que podem, né, ser estimulantes ou não da pré-fabricação. A pesquisa, né, da pré-fabricação aí que a gente fez, ela é permeada aí, né, assim, por todos esses eventos que acontecem assim na economia brasileira, no campo da construção, que dá uma ideia, né, de um sistema mesmo que existe e que vai dando condição, né, das iniciativas acontecerem, né? Então a gente tem aí uma série de instituições, de eventos, por exemplo, o IDORT, em 1930, Organização Racional do Trabalho, que era um instituto da iniciativa privada que visava desenvolver métodos, procedimentos de organização do trabalho, né? Controle de tempo, tarefas e etc. E entre o IPT, né, em 34, que a gente já ouviu falar, a Associação Brasileira de Cimento Portland, a BNT em 1940, Plano de Metas do Juscelino Kubitschek, que tem um impacto também razoável na construção civil, Banco Nacional da Habitação, né, Mestrado de Industrialização das Construções. São eventos aí que mostram que tem um ambiente, né, social que está discutindo a industrialização e a construção. E de fundo tem esse projeto nacional desenvolvimentista, né, que predomina assim no período, que é essa ideia de um Estado forte, um Estado que planeja a economia, que quer superar essa fase de não exportação, né, de não exportação, de reduzir importação, de favorecer o consumo interno, o mercado interno. E é uma política, né, que dá margens para caminhos diversos, essa ideia do nacional, né, na construção. Como eu falei, os artigos, né, que foram consultados, né, nessas revistas que estão em vermelho, elas dão uma ideia do que circulava no campo, né, em relação à ideia de como industrializar a construção, de como conduzir a construção civil no país, né. Pega aí, nós conseguimos artigos aí de 56 a 81, né. Esses artigos, de uma maneira geral, eles vão colocar essas questões, né? Não é até uma opinião assim, muito homogênea, não, tem uma certa diversidade. A construção civil, ela é um problema dos países não desenvolvidos, porque ela tem que superar questões de custos, de produtividade, de escala, de tradição construtiva, né? A experiência europeia, ela é muito divulgada por causa de uma insuficiência de mão de obra que ocorre, a industrialização por lá vai mais rápido, né? E ela serviria de referência para o país, né? A industrialização e a pré-fabricação, elas seriam as únicas formas possíveis de enfrentar o déficit habitacional. Isso também é uma questão de debate, embora se afirme isso, mas tem outros pessoas que pensam essa questão, que haveria outras maneiras também, né? Mas essa é que é hegemônica, né? Reprodução de artigos estrangeiros como referência para a indústria local. Walter Gropius, com a ideia de uma produção seriada, não repetitiva, mas com a ideia de sistema e não de produto, né? Está presente na produção de várias pessoas, empresas que vão trabalhar com a pré-fabricação. Você não necessariamente teria monotonia, porque você pensa ali como um Lego, né? Com aquela parte você pode criar uma série de soluções. Os governos, né, deveriam participar para alcançar essa industrialização de forma efetiva, planejar, estimular, financiar, normatizar, pesquisar. E princípios, né, que são adotados, né, nessa industrialização.
aceitar a padronização, a produção serial, né, com a ideia de tipos, dimensionamento, normas, coordenação modular, formar o arquiteto para trabalhar com a indústria, debate técnico, ele vai encobrir outras dimensões do problema habitacional. Isso é colocado também nas revistas, né? A questão não é tecnológica só, né? Ou até ela seria a menor questão. A questão é econômica, política, legal. Não passaria necessariamente pela escolha de um sistema construtivo, uma maneira de produzir ou outra, né? Arquitetos enfatizam o planejamento urbano, não só a construção. E vozes críticas, né, que tem nesse debate, né, que colocam a pré-fabricação, que ela precisa também estar relacionada com as realidades regionais, com a combinação de técnicas tradicionais e modernas. Por exemplo, nessa história de graus de pré-fabricação, né, a construção pode ter parte pré-fabricada, parte não pré-fabricada. O plano de industrialização para a construção civil deveria ser mais equilibrado, absorver mão de obra, favorecer pequenas indústrias. Essa parte mais crítica, ela fica assim, em segundo plano, né? Prevalece o discurso assim, das pessoas engajadas com a indústria, né? E é um debate restrito, porque não tem uma discussão de impacto sobre os trabalhadores. Eles são mencionados, mas não existe a participação ali nesse debate. Sindicatos, movimentos sociais, né? E até mesmo quem vai se beneficiar desses projetos habitacionais. Existe, né, no campo da pré-fabricação uma produção mais comum, assim, que fica não muito conhecida, né, mas que está muito presente nos anúncios, que foi um campo interessante para perceber a ocorrência da pré-fabricação. Às vezes traz algumas questões, como um alto preconceito com o que está fazendo, colocam as casas como destinadas a fim de semana, veraneio, mas raramente como uma casa para uma moradia definitiva, né? Igual nesse anúncio, você tem que falar casas de madeiras desmontadas, mas não são pré-fabricadas. Tem uma contradição, né? É impossível você desmontar e não ser pré-fabricado. E aí exemplos dessas casas, né? Com apelo popular, que está muito presente em jornais. Vão ter casas de madeira, mas também de concreto. Mas é um mercado ativo, presente, né? Com outros materiais. Aqui é um anúncio que se pretende criar representações em vários estados, aí se busca representantes comerciais. E com uma diversidade, né? Tem uma certa dinamicidade nesse campo aí que coloca ele capaz de ofertar muitas alternativas, né? Aqui um anúncio no sul do país, Teatro de Curitiba, eventos que sorteiam casas pré-fabricadas, né? Parece que isso interessava as pessoas. Nos anos 70 você já tem uma pré-fabricação já voltada não só para casa de campo, né? Mas também para as pessoas terem como moradia definitiva, né? Então, assim, o que deu para perceber desses anúncios, que, assim, é comum a presença nos meios de comunicação, né? Jornais, revistas, tem um apelo popular. Ele é mais dirigido às classes médias e altas, né? Até porque casas de fim de semana, casas de praia, não é, né, uma casa para quem tem baixa renda, né? Predomina madeira, né? E aí é importante reconhecer que tem essa experiência no sul, no norte do país também, mas acho que no sudeste isso não é muito elaborado, né? Tem outros sistemas construtivos. Tem essa questão da destinação, que é endereçada para uma moradia, uma segunda moradia, né? Aí levanta essa questão, é preconceito, é falta de confiança na durabilidade, né? Oferece financiamento próprio, que é algo importante para essas empresas, porque a casa custa caro, né? Então, se não lidar com essa questão, não se vende, né? E também trabalham muito com a adaptação de projetos feitos que são feitos em outros sistemas construtivos, né? E eles tentam viabilizar isso.
As casas propriamente ditas, aí, ó, que a gente levantou na pesquisa, ela pega assim, dos anos 40 aos 70. A gente não conseguiu exemplos dos anos 30. Né? Predomina aí nos anos 60 os exemplos. E talvez pelo próprio período, que é de maior desenvolvimento econômico, mas acredito também que pelos próprios meios de comunicação se desenvolve mais, né? As revistas, etc. Então, elas estão aí presentes. Deu uma desconfigurada aí, né, em 1965. Esse material a gente organizou da seguinte forma, né? O que é reportagem, que está presente só como uma maneira de divulgar a pré-fabricação, entrando nesse debate. O que é só uma especulação, é desenho, é projeto, né, maquete, é meio que um desejo de estar construindo, mas não é possível porque está nesse plano ainda da representação. Tem os protótipos, tem empresas que conseguiram construir isso, mas não deram sequência a uma produção de escala e colocar no mercado. E tem aqueles exemplos que chegaram numa produção mais de escala mesmo, né? Às vezes não são números gigantescos, mas são razoáveis assim em termos quantitativos, né? Então eu vou apresentar esses modelos na ordem cronológica e aparece, né, o ano, a maneira como ela foi anunciada assim no periódico, né, e os seus propositores. Então, e aqui à direita, em cima, a gente vai ver a classificação, né, se é uma reportagem, se é um protótipo, se é uma produção em escala. Aqui, no caso, é só uma reportagem, né, de casas dos Estados Unidos, de uma grande empresa que é feita uma reportagem sobre o processo, né? São casas de painéis, de compensado, mas são divulgações que não entram no contexto em que essas casas são produzidas, né? É uma divulgação muito mais do sistema construtivo, da rapidez com que ela é feita, dura poucos dias e etc. Mas a gente vê que não é uma casa que difícil de ter um rebatimento aqui, né? De conseguir ser implantado um processo desse, né? Falta essa contextualização. Essas casas Terra, né, das empresas Terra, né, na Inglaterra, de 44, por exemplo, são casas de painéis de concreto que foram muito fabricadas na Inglaterra, mas num contexto de esforço de pós-guerra, onde o Estado interviu, colocou muito dinheiro, organizou o setor, tinham vários sistemas construtivos que foram feitas, essas de painéis de concreto eram só uma. Não são casas assim que a gente vê que parecem mais para as classes altas, né, do que as pessoas de baixa renda. Aqui uma outra situação também de reportagem, né, de umas casas de alumínio que estão expostas na esplanada do Castelo, que o Rô até mencionou, né, onde é o aterro do Flamengo hoje, e foi construído o prédio do Ministério da Educação. A casa, gente, não é muito assim, claro, né, o sistema construtivo, mas era uma casa modular, assim, ela tinha várias partes que você conectava e formava esse volume, né? Mas uma casa de alumínio que estava exposta, principalmente porque se tinha expectativa de que os órgãos de habitação, né, de provisão de habitação, na época acho que era a fundação da Casa Popular, tinha essa expectativa que o governo pudesse adquirir isso em grande quantidade e viabilizasse a vinda da empresa para o país, né? Em 48, o SESI também, né, Serviço Social da Indústria, anuncia-se que ele está numa cooperação com uma empresa de casa fabricada no Rio de Janeiro, que a madeira está sendo processada em Minas Gerais, madeira de lei, de boa qualidade, lá no Vale do Rio Doce, e que ele pretende entrar, né, está pensando em prover habitação para os seus associados. Ele abre já uma inscrição para os interessados, em poucos dias tem 1.000 e poucas pessoas já inscritas querendo a casa. Mas a gente não tem notícia, né, se isso
se verificou, né? Eu tentei achar essas coisas, mas não se tem notícia de um grande volume de produção de casas do SESI, né? Ou se isso foi adiante. O primeiro caso assim, que a gente identifica de produção em escala, em maior quantidade, foi o do Instituto Nacional do Pinho, que foi construído em São Paulo por essa empresa, em que um dos sócios aí era arquiteto. O Instituto Nacional do Pinho foi criado para regular a exploração e a exportação daquelas florestas de pinho, né, do pinheiro do Paraná, para os países do sul, porque era um volume imenso que descia pelos rios, né, em toras mesmo, para o Uruguai, para a Argentina e etc. E aí ele foi criado para regular isso. Então se faz os alojamentos e a sede do Instituto Nacional do Pinho, são mais de 30 casas, que dá para ver aqui, ó, as chapas de compensado, né? O arquiteto faz uso aí da matéria-prima, né? Da indústria que o Instituto Nacional do Pinho fiscalizava. Então são essas casas, né, que são alojamentos assim para funcionários do Instituto. Chapas de compensado duplo, né, com revestimento interno. Nos anos 50, uma outra iniciativa muito interessante também é do Nise de Mello, né, que é uma pessoa um arquiteto de São Paulo, com uma produção grande assim, na trajetória dele. Ele viaja para os Estados Unidos para conhecer a Uniseco. Estados Unidos não, desculpa, Inglaterra. Para conhecer a Uniseco, que é uma dessas empresas que atuam em função dessa reconstrução do pós-guerra na Inglaterra. O pessoal convida ele vai para lá e compra uma patente do sistema, que são casas de painéis também, painéis recheados com maravalha desse processamento da madeira. A maravalha é aquela partícula maior que a serragem, né? Maiorzinha, assim, talvez menor que o USB, né? Que usado naqueles painéis. Então eles compram a patente e começam a produzir as casas. Aqui detalhes, né, de como que era basicamente o sistema, montantes onde se encaixavam os painéis, né? Eles chegam a fazer aí uma exposição no Parque do Ibirapuera, um dos modelos de casa. Dá para perceber que não são casas populares, né? São casas grandes. Mas o que acontece? O processo de produção da casa, ele não é o mesmo que se consegue na Inglaterra. A Uniseco lá era uma empresa grande, com pesquisadores, com químicos, com engenheiros, com arquitetos, com vários postos de venda, uma planta industrial grande de produção disso, e aqui o pessoal consegue fazer uma empresa, uma indústriazinha mais modesta, né? Uma produção semi-industrial, né? E aí esses painéis dão problema, esses painéis racham, eles incham, eles dão um problema de manutenção muito grande. A empresa opera só durante 2 anos e fecha. Um outro exemplo de produção em escala, né, de que a pré-fabricação aí avança, muito interessante, em Pernambuco, a pré-fabricação em Taipa, que é levada pelo arquiteto Acácio Gil Borsoi, que trabalhava no Serviço Social contra o Mucambo. O Mucambo era aquelas casas bastante simples, né, de pessoas aí mais marginalizadas, né, no mercado de trabalho, mais nas periferias da cidade. Então, o serviço social do Mucambo, o serviço social contra o Mucambo, ele trabalhava para erradicar o Mucambo, né? Ele era tido como uma construção assim inadequada. Então, o Acácio Gil Borsoi, que está à frente desse projeto, né, nesse conjunto assim, com o grupo, ele percebe que as pessoas não têm essa habilidade de construir com alvenaria, o material não é disponível, e ele propõe que o sistema construtivo seja em taipa de pilão, né? Taipa de sopapo, né? O pau a pique.
ou como ele chama também, que eu acho muito interessante, é o barro armado, né? Em oposição aí ao concreto armado, né? Então ele propõe essa modulação dos painéis, construídas pela própria comunidade. Aí uma das casas prontas, são casas simples, né? Não são casas muito sofisticadas nos acabamentos, né? Ela é barreada no final, você não vê os painéis. Essas casas não sobreviveram, né? Não foram casas muito duráveis, parece que não tem mais nenhum exemplar hoje. E aí a gente tem a foto, né, do pessoal trabalhando diretamente. A proposta era que fosse num regime de mutirão, com envolvimento direto dos futuros moradores, né? A concepção do projeto passa por uma ideia de um planejamento da casa que também pudesse ser feito pelos futuros moradores, né? Com esse sistema, com esses componentes, as pessoas poderiam compor a sua casa, né? Uma casa maior ou menor, número de janelas, de porta, tinha papéis quadriculados em que você poderia desenhar ali em cima e organizar, né, a sua futura casa. Além disso, haveria também um planejamento, a confecção de elementos em argamassa armada de louça, né, dos componentes sanitários aí das instalações das casas. Foi muito bem recebido isso no ambiente né, dos arquitetos, porque se viu ali uma alternativa, um projeto menos dependente de grandes investimentos, de uma indústria pesada, de participação mais direta, né, dos interessados, e mostrava uma outra alternativa para essa industrialização, né? Que a gente tem aqui uma industrialização da pré-fabricação em taipa, né? E a cobertura também, né, Clécio? Também lá, você percebe que tem uma racionalização construtiva em todos os aspectos, né? Aquela história, a racionalização não está presente só nesses componentes mais modernos, né? É interrompido, com o golpe de 64 a experiência de Cajueiro Seco é interrompida, não tem segmento. Um protótipo interessante no campo da pré-fabricação é do Sérgio Ferro com a casa Boris Fausto, né? Além daquela, já em 61, né? Além daquelas casas em abóbada, né, que a gente conhece muito, o Sérgio Ferro, na época, com 23 anos, não tinha formado ainda, ele está fazendo duas construções, uma em abóbada, a outra com elementos pré-moldados aí, com painéis, e ele fala que a intenção era fazer um confronto entre uma manufatura heterogênea, que seria essa casa, porque ela é feita com componentes industriais, e a casa que ele faz para o Bernardo Isler, que é uma abóbada em concreto, né? Que ele já vem fazendo, né? Essa casa, ela é o seguinte, ela tem esses 4 pilares centrais e a linha de projeção aqui, ó, cobre esse grande vão, mas todo o fechamento são feitos com painéis de concreto e aí painéis de madeira também. Ele fala que ele se decepcionou muito, que ele não viu ali uma saída para uma construção racionalizada, mais né, com graus assim de produtividade maiores, porque os materiais não eram de boa qualidade, ele se deteriorava, mastique que ele usava para fazer vedação se dissolvia na água. Então ele fala que sim, se sentiu tentado a experimentar a industrialização, mas não comprou a ideia, né? Ele segue com essas experimentações aqui, né? Aqui é a casa Bernardo, a casa do Boris Fausto, de uma outra foto, né? Na mesma casa. Quem faz também um protótipo nesse período é o Carlos Milan, que é um arquiteto também da geração do Sérgio Ferro, e ele faz uma casa que é encomendada pela Eternit, né, fabricante aí desses produtos cimentícios, telhas, chapas, né, e outros componentes.
é uma casa com um sistema construtivo misto. Ele é parte com componentes da indústria e partes em alvenaria, como eu vou mostrar. Esse protótipo não fica claro se ele vai ser colocado depois no mercado para as pessoas adquirirem ou se era só a ideia de fazer um showroom, né, que é comum aí no mercado, mostrando o potencial do sistema construtivo, né? Mas a Eternit banca o protótipo e demanda que sejam empregados os seus componentes. Então é de placa cimentícia, telhas na época era cimento amianto, né? Alguns produtos, componentes que o Milan propõe para casa, a Eternit também absorve e coloca na sua linha de produção, como esses painéis canaletados aqui. Mas é uma casa com um sistema misto, aparece até uns pilares de concreto aqui, né? Mas é aquela solução também bastante tradicional quando se trata de construção painelizada, né? O montante incluso assim para receber os painéis. Aqui, ó, a planta da casa, isso aqui em alvenaria, isso aqui em alvenaria, e esse núcleo molhado, hidráulico, né? Cozinha, lavanderia, banheiro, etc., também seria em alvenaria, né? Só os painéis mesmo internos de fachada que seriam com esses produtos da Eternit. Então, um sistema híbrido, né? Misto, né? As lojas Mapping, não sei se existe até hoje em São Paulo, mas como acontecia nos Estados Unidos, se dispôs a vender isso nas lojas, por catálogo, etc., mas não seguiu adiante. Uma produção em escala também muito rica, muito interessante, é a do Sérgio Rodrigues. O Sérgio Rodrigues, acho que a gente conhece ele muito pela produção de móveis, né? Aquela poltrona mole, não sei se vocês já viram isso, né? Divulgado aí nesse serviço de decoração, de arquitetura, mas ele é arquiteto de formação e tem um período grande de trabalho com a produção da arquitetura. O Sérgio Rodrigues, ele monta um protótipo lá no aterro do Flamengo, ao lado do MAN, do Museu de Arte Moderna, lá do Rio de Janeiro. E ele divulga essa casa, né? Ela é publicada com esse conceito de que é um sistema, não é um produto pronto, né? Aquilo como o Gropius lá divulgava. Você tem uma família ali de componentes, umas soluções típicas, e com esses componentes você poderia gerar, né, muitos modelos, tamanhos diversos assim de casa. A casa, ela é de estrutura independente, olha, tem esses pilares aqui na fachada, que é de peroba, se não me engano. Os fechamentos são de painéis de compensado, a cobertura também, mas sempre assim, com algum revestimento por cima para impermeabilizar, né? No caso dos painéis de fechamento também, sempre é painel duplo, com algum material isolante internamente. E no caso aqui ele propõe a casa elevada, né, acima do terreno, para poder gerar espaços soltos, assim, que as pessoas pudessem aproveitar de alguma forma. O interior da casa, as plantas, né, casa de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. O Sérgio Rodrigues, ele vai trabalhar em Brasília também, trabalha com a Niemeyer, trabalha com o Lelé, né, lá na Ceplan, chega a projetar algumas coisas lá em Brasília. Esse aqui é um edifício projetado lá, se não me engano é um edifício de salas de aula. Aqui é um clube em Goiânia, né? Aqui é a mesma edificação, e faz várias casas dentro desse sistema, né? Aqui são casas no litoral do Rio, casas de 2 andares, né? Casas térreas, e ele chega a projetar, a executar mais de 200 casas. Parece que ele interrompe isso nos anos 70, tenta retomar nos anos 80 com a filha dele vem a falecer, mas ele não dá, aí para, né? Ele passa a se dedicar aí só ao mobiliário. Mas é muito interessante porque parece que ele traz da indústria moveleira, né? Onde você trabalha com a questão do produto, com a questão da confecção mesmo do artefato, né? Ele traz essa lógica para casa, né? As conexões são metálicas, é parafuso e porca, coisa que eles usavam nos móveis,
Não é uma construção em madeira mais artesanal, como outros arquitetos faziam na época, né? Aqui é a divulgação também, uma reportagem desse engenheiro, Milton Júlio Karsten, que trabalhava na Alcan, né, Alumínio do Brasil, e ele publica uma reportagem que ele fala das vantagens da casa de alumínio, mas aí dos painéis de alumínio, se você vai ler isso mais a fundo, com mais cuidado, você vê que são fotos de obras no Canadá. Isso não chega aqui, né? E isso é voltado assim, mais à divulgação, né? do que os produtos da Alcan, como que eles poderiam ser empregados aqui, né? Mas não se concretiza. Mas é uma experiência lá do Canadá. O Oscar Niemeyer também entra no campo da pré-fabricação. Quando ele vai para Brasília, ele vai para coordenar a CEPLAN, que é o Centro de Planejamento da UNB, e ao mesmo tempo vai ser coordenador do curso da UNB. É interessante que na CEPLAN, todo mundo que trabalhava na CEPLAN, os arquitetos, e foram muitos, todos eles eram professores do curso de arquitetura também. Tinham duas atividades ali. O Lelé está presente nesse campo aí da pré-fabricação junto com o Niemeyer. É uma pré-fabricação de painéis de concreto, né, mais pesados. Aqui a gente vê até os ganchos aqui para içamento deles. O Niemeyer achava que isso poderia ser empilhado, ter uma conformação mais de habitação coletiva também, mas isso não segue adiante, né? Ele para nesse protótipo, talvez porque ele tenha se mostrado de fato muito pesado. Se não me engano eram 42 toneladas cada módulo desse, precisava de um maquinário pesado. Ele sobreviveu o protótipo lá, isso aqui é ele hoje funciona uma barbearia e um xerox lá. Aqui um projeto, né, que tem esse caráter mais especulativo, ele não chega a virar uma obra de fato, mas você tem vários arquitetos e engenheiros assim que vão fazer essas proposições que ficam no campo do projeto. Esse do Araújo, ele lembra um pouco aí, né, o sistema do Sérgio Ferro, mas ele também divulga que se trata de um sistema de componentes. Ele não está propondo uma casa pronta, mas a partir dessa ideia é possível fazer, né, soluções muito distintas aí para as casas, né, assim, possíveis. É interessante que é em madeira, porque é muito pouco comum, né, a proposição dos sistemas em madeira. A gente vai ver que o mais comum é o concreto, né, que predomina, os painéis de concreto. Essa é uma reportagem, aliás, está divulgado no jornal, mas parece que atinge uma produção em escala, embora a gente não tenha como checar a que ponto chegou isso. É a construção de casas pré-fabricadas no Morro da Mangueira pelo governo da Guanabara, né, atual Rio de Janeiro. Essa seria a casa pré-fabricada que estaria sendo construída muitas unidades, junto com obras de infraestrutura, com participação de moradores, não num mutirão, não em algo assim mais colaborativo, mas mais de cima para baixo, empresas contratando mão de obra local, e não parece um sistema construtivo muito elaborado, né? Com muitas qualidades, né? Parece feito com tábuas, talvez fosse misto, com painéis de concreto, mas parece que se construiu muitas dessas casas lá no morro. Outra especulação dos arquitetos também é esse cogumelo do Vivier, né? O do Vivier me pareceu estranho assim, porque ele é apresentado como arquiteto, mas depois eu fui ver que ele não era arquiteto, ele era escultor, ele era artista plástico, mas deu aula em Brasília, no curso de arquitetura, deu aula em desenho, na área de desenho industrial no Rio de Janeiro, e ele propõe essa casa cogumelo. É uma maquete, numa escala assim maior, em que ele propõe o uso de placas que saem das formas do concreto. Depois que você desforma o concreto, seria um reuso dessas placas.
né? É uma especulação, né? Assim, você vê que tem vários problemas aqui ainda, assim, de como fazer vedações, o próprio fato da casa ser elevada, ter essa estrutura aí do que ele seria feito, né? Mas às vezes são especulações que precisariam ser mais, precisariam não, né? Deveriam ser mais aprofundadas, né? A Excel é uma empresa de São Paulo que propõe essa casa de fibrocimento, né? E ela está montando essa casa no próprio terreno dela, onde estão as instalações da empresa. Normalmente essas reportagens aí que divulgam essas casas vêm sempre destacando essa rapidez, né, essa facilidade de fazer as casas. Mas a casa da Excel está montada lá no terreno da empresa há um ano e eles estão ali avaliando, né, o que pode ser melhorado, estão testando o protótipo. Foi projetada por um arquiteto, funcionário da empresa. Ela era de esses montantes metálicos com fechamentos de painéis de cimento amianto, que já chegavam prontos e eram fixados aí nesses vazios, né? Não se tem notícia também se a Excel consegue produzir isso em grande escala e colocar no mercado. A gente vê que as empresas locais, as empresas estão se mexendo, né, em busca aí da pré-fabricação. Essa casa mínima que sai pronta de fábrica, da Lely do Brasil, também é só uma reportagem, né? Você vê que já é uma casa modular, né? É um volume, são vários volumes que chegam no canteiro e são acoplados. São fotos de construção na Holanda. São produtos também assim de reconstrução do país, com financiamento, com apoio do governo. A Lely já estava instalada no Brasil, ela era uma produtora de equipamentos para fazendas leiteiras, sabe? Ordenha mecânica, de gado, etc. e tal. Produzia essas casas lá, produziu durante um tempo, depois parou e especula de trazer isso para cá, com essa expectativa também de que o Estado pudesse vir a comprar isso para uma habitação financiada, né? E para que ocorresse a produção em grande escala. São tecnologias que até hoje, né, ainda está se fazendo, né? Aqui uma proposição do Paulo Magalhães, arquiteto, não consegui descobrir a qual instituição que ele estava vinculado, mas é também um protótipo, né, feito por ele, muito interessante também, porque ele trabalha com uma produção de painéis elaborados com bambu, o bambu substitui o ferro, tem uma fibra que é da canela de ema, né, que é uma fibra com uma planta de cerrado, que entra na composição do cimento, que é cimento, areia, essa fibra e o bambu, e ele propõe essa casa painelizada, a planta dela aqui, até uma organização de planta muito pouco comum, né, nas habitações sociais, que quase sempre reproduz aquela planta da casa burguesa, né? E ele chama de transitória porque ele acredita que é uma casa que vai durar pouco tempo, 10 anos, alguma coisa do tipo, que serviria para uma chegada das pessoas e com o tempo elas substituiriam esse sistema, né? Fotos da casa. É um sistema mais leve, né, que permite que os próprios, igual no Cajueiro Seco, né, que os trabalhadores carreguem os componentes, né. Aqui é também outro projeto, outra especulação de um arquiteto, do Ulisses Bularmac, do Rio de Janeiro. O que chama atenção na casa dele, além dessa ideia de desmontável, crescimento ilimitado, etc., né, que trabalha com essa ideia de sistema, não de um produto pronto, é que a casa era em alumínio, pilares de alumínio, vigas de alumínio, telhas de alumínio, que são produtos caros, são hoje e deviam ser na época, né? Mas ele também não avança nisso em termos de protótipos, não se tem notícia de se isso acontece mesmo, efetivamente, né?
E era uma casa de construção a seco, como acontece, né, muito comum na pré-fabricação. Eram painéis de compensado, painéis sanduíche, né? Produção em escala também vai ocorrer com a Vibrobeton, que faz um sistema de pré-fabricação leve de canteiro, né? Eles constroem um conjunto de casas numa usina no Piauí, que é um sistema de placas pequenas, tá vendo, de concreto, com esses montantes, aquele montante em cruz, né, onde você encaixa os painéis. E eles argumentam que, olha, é uma alternativa, uma construção pesada, em função da distância entre os centros produtores e onde vai ser instalada alguma casa pré-fabricada, porque são componentes leves, menores, isso é mais adequado para a extensão do país, né? Esses projetos vêm, assim, muitas vezes com uma justificativa de uma coerência, né, também de por que eles estão sendo propostos dessa forma, né? No caso da Vibrobeton, eles defendiam isso. O Nice de Mello, apesar da experiência frustrada lá com a Uniceco, né, ele está sempre muito ligado à questão da industrialização da construção. Ele propõe também, em 65, essas casas pré-fabricadas, um sistema misto, né? São casas que têm as laterais, né, os painéis aqui, ó, essas paredes em alvenaria, mas os fechamentos e as divisões internas em sistemas pré-fabricados de mercado, componentes que você encontra com mais, né, facilidade nos depósitos de construção. São painéis que formam plaque, aquela chapa de compensado revestida com fórmica, né? Então isso já chegava pronto na obra e era montado. Se não me engano, aqui foram 60 e poucas casas que foram construídas. Mas ficaram nesse empreendimento, né? Elas não têm depois uma continuidade assim em outras circunstâncias, né? Outras situações. Que vai ser algo comum nessa pré-fabricação, como alguns autores aí já falaram, né? É uma pré-fabricação difusa assim, pelo território e não chega a grandes escalas que justifiquem a continuidade, né? A Usitec também é uma empresa que vai fazer um investimento pesado em pré-fabricação, são esses painéis aqui em U, painéis ocos, né? E ela chega a uma certa produção, mas não tem continuidade. Também justificam que é uma linha de produção que você pode ter painéis de vários tamanhos, que você pode confeccionar soluções distintas, né? Não é fechada assim em modelos, né? O Paulo Mendes da Rocha, ele propõe também um projeto, isso não chega a ser construído, é um sistema misto, alvenaria, né, nas laterais aqui, o fechamento em painéis de concreto e internamente painéis mais leves. Mas também fica só na especulação, no projeto, né? Foi um arquiteto que sempre tocou assim, a questão da pré-fabricação, mas uma produção em escala assim, nunca chegou a acontecer. A Sinasa é um caso muito importante também na história da pré-fabricação de casas, porque ela chega numa produção em escala muito significativa, de altos investimentos. A Sinasa tem origem na construtora Rabelo, que construiu aqui em Belo Horizonte o Complexo da Pampulha, foi uma das maiores construtoras de Brasília, e ela investe em casas pré-fabricadas, né? É um sistema pesado, fechado, ou seja, só ela produz aqueles componentes, e são placas de concreto, nas paredes, na cobertura, né? Mas ela não segue com essa produção. É um canteiro enorme assim, de produção que ela chega a fazer, com usinas de concreto, com uma instalação imensa, mas depois ela abandona isso e segue na construção pesada assim, de pré-fabricados de concreto. Aqui é mais uma também especulação, né, do Eduardo Longo, um arquiteto,
São Paulo, que é a Casa Bola, que ele começa como assim, a impressão que se dá é que ele começa como algo que a pré-fabricação, ela surge depois muito mais como uma possibilidade do que uma coisa lá na origem, uma intenção dele assim original. É um processo de construção artesanal, ele mesmo fala isso, né, que foi feito sem nenhuma industrialização, né, um planejamento assim que conferisse a isso essa possibilidade de produção em série. Então também é um caso muito isolado. Dois casos desses arquitetos, João Carlos Caldura e Ludovico Martino, que foram professores na USP, tiveram uma atuação no mercado assim, muito grande, principalmente na área de design de produtos, programação visual. Eles trabalhavam uma situação assim, que era muito comum na época dos arquitetos projetando tudo, né? Desde a colherzinha ali de café até um grande edifício, né? E a partir dessas experiências com feiras, estandes, né, essas exposições, eles propõem essa ideia de a casa como objeto, né, que eu acho que é próprio da área de design de produto, que não chega a ser uma maquete, um protótipo, não chega a ser um protótipo, é uma maquete, né? A foto dá a ideia de que seria algo assim maior, mas talvez fosse tubos de PVC, e seriam feitos com esses novos produtos da indústria que se instalava no país, né? No caso da Bayer, era fibra de vidro, poliéster e etc. Mas fica também, né, só nessa especulação. Essa outra casa deles também, parte de estandes, de feiras e etc., sugerem que pode se transformar em casa, mas não tem essa verificação, né, de ir para confecção de algo, um protótipo maior, fazendo teste de desempenho, né, de como que aquilo sobreviveria ao longo do tempo, né, é mais especulativo. E por fim, o canteiro experimental de Narandiba, o campus experimental de Narandiba, que é uma experiência muito grande de um ponto de vista de expectativas, porque o BNH, aí a gente até o BNH criado, atuando, e com uma promessa de industrialização da construção para resolver o déficit da habitação no país. Isso não ocorre, né? Mas o BNH em Narandiba, lá em Salvador, né? Sérgio, você deve conhecer, né? O BNH, antes de implementar um conjunto habitacional grande, ele reserva uma quadra em que ele chama muitas construtoras para construir ali protótipos que poderiam vir a ser utilizados nos conjuntos habitacionais. Então são mais de 30 empresas que vêm e constroem esses protótipos de uma forma muito diversificada, com sistemas muito variados. Essa aqui é o parcelamento lá da área com o lote que cada empresa construiu. E aqui a gente tem uma amostra assim, desses canteiros que foram construídos, né? Aqui casa de solo cimento compactado no local. Essas fotos mostram que o canteiro da pré-fabricação não era um canteiro diferente dos outros canteiros, né? Um canteiro em que o trabalhador aí também não está devidamente em condições de trabalho mais dignas, né? Sem falar nas questões de relações de trabalho. E outros exemplos aqui do canteiro de Narandiba. Foi muita coisa que foi construída, sabe? Assim, muito diversificada. Construções pesadas, construções leves, com materiais muito diferentes, né? Coisa que hoje a gente vê acontecer muito, essa pesquisa aí de novos materiais. Aqui, placas de pré-fabricação de concreto leve, o concreto vai ser muito utilizado. A construção modular, né, tridimensional, para Narandiba também foi pensado, né, a ideia de cápsulas e tal. Mas foram, olha, 22 projetos em obras, né, em concreto leve, de argamassa armada e painéis de madeira, painéis de vários materiais, painéis de estilo cimento, palha de arroz, processos sem pré-fabricação, né, moldados em loco, uma diversidade bem grande.
desses exemplos, né, fazendo aí uma análise disso, esses projetos que a gente chamou de divulgação, a gente percebe da seguinte forma: é uma divulgação da modernização da construção dos países estrangeiros, né? Tem esse caráter de prospecção de mercado, que estão na expectativa de que o Estado possa viabilizar a vinda deles para cá, né? Para que seja implantado. Mas muitas vezes tem essa discussão do contexto, né? Nos parece mais adequadas à classe média alta, dando soluções populares. A empresa nacional está pouco presente, né? Só apareceu o caso do SESI ali com aquelas casas em madeira, que a gente não sabe se concretizou. Esses projetos que foram mais especulações, né? Propostas, proposições, vontades assim, de estar inserido nisso, nos pareceu especulações superficiais, sem aprofundamento tecnológico e sem estimativa de viabilidade, né? Que isso é muito importante também. Propostas com potencial, mas pouco desenvolvidas, só na representação. Experimentações em outros campos, rebatidas para o campo da construção, mas sem aprofundamento. E exercício de projeto e afinidade com uma arquitetura industrializada, ou solução para habitação popular no horizonte. Era muito comum, assim, nessa pesquisa, se acaba se deparando com muitos projetos, obras feitos em sistemas convencionais. E era muito comum uma apresentação do projeto pelo arquiteto falando que ele poderia ser industrializável, que ali tinha uma racionalização muito grande, que ali tinha um campo, né, para ele se inserir na industrialização da construção. Ou seja, a gente vê uma certa frustração dos arquitetos do período, projetando para que aquilo acontecesse, né, lidando com a racionalização, lidando com certos princípios, assim, mas que, né, não chegava a acontecer. Os protótipos, né, talvez eles ocorreram em grande número porque requerem recursos financeiros, né, mas ocorreram de fontes diversas, às vezes o Estado financiando, como no caso do Niemeyer, né, empresas, recursos próprios, às vezes bancados pelos próprios clientes. A gente percebe tecnologias coerentes com o mercado possível, programas habitacionais do Estado, como na Narandiba, coisas feitas para o mercado imobiliário de renda média e média alta, como no caso das casas do Milan, do Sérgio Ferro, da Excel, propostas financiadas pelo Estado e autofinanciamento, como foi no caso do Longo, né? A produção em escala, assim, foi feito muito investimento pelas empresas, grandes investimentos, apostando numa ação do Estado que estava prometendo essa industrialização e entrar nessa seara, assim, né, com planejamento, com financiamento, mas elas não ocorrem, né? Sinasa e Usitec são duas empresas que apostaram forte e não tiveram prosseguimento. Tem empreendimentos que partem dos próprios arquitetos, né, que é interessante de perceber como que a categoria está lidando com isso, né? No caso do Rodrigues, do Sérgio Rodrigues e do Nice de Mello, que atingiram números significativos, né? Principalmente Sérgio Rodrigues. O Estado, ele contratou habitação pré-fabricada para grupos de baixa renda, mas pode ter havido mais, acredito que sim, mas a gente identificou o caso da Mangueira. Incentivou o envolvimento direto dos moradores na produção pré-fabricada, né? Como no caso de Cajueiro Seco. Arquitetos conduziram obras diretamente, né, com graus distintos de pré-fabricação, modesta, como no caso do chalé do Nice de Mello, e elevada lá como no Instituto Nacional do Pinho, que teve um arquiteto à frente, né? Os sistemas de construção, né, predominaram os de painéis, eles são mais coerentes com essa pré-fabricação, com esse sistema construído a seco, né? Predominou também o sistema leve, né, em detrimento assim, do pesado, que envolve guindastes, máquinas, nessa mecanização. E o ciclo de produção aberto e fechado predomina o aberto. Essa ideia de ciclo de produção aberto e fechado, não sei se você sabe, mas o aberto é quando os componentes eles têm origem em vários fornecedores.
né? O pesado, quando só um construtor detém a fabricação daquele componente. Então você tem uma dificuldade muito grande de manutenção, de reposição, né? Concluindo, foram casas voltadas para as classes médias, na maioria, miraram também classe baixa e média alta, custo mais elevado que a construção tradicional. Muitos falavam que olha, só uma grande produção em escala que vai justificar essa comercialização possível, né? Qualquer coisa tem um preço competitivo em relação à construção tradicional. O pouco comércio direto, assim, que iria direto para as pessoas adquirirem, a coisa se resolvia muito em função do Estado adquirir para viabilizar a grande escala. Essa venda pulverizada não garantia continuidade, né? Políticas habitacionais não convergentes com as iniciativas empresariais. O Estado, o BNH principalmente, prometeu muito, fez na Arandiba, trouxe o pessoal, mas aquilo não foi adiante, né? Isso foi muito comum. O próprio BNH acabou realizando a maior parte das seus empreendimentos com o uso intensivo de mão de obra, né? Dentro daquela lógica de uma justificativa de empregabilidade, né? A ideia de casa como sistema também, né? Muitas empresas que tiveram arquitetos à frente trabalhavam mais com isso, né? Com a possibilidade de diversidade do que como uma casa pronta, acabada. E expectativa de arquitetos, projetos orientados pela racionalidade construtiva como desdobramentos da arquitetura que se queria pré-fabricada, né? Que eu falei há pouco, né? Se projetava na expectativa de que talvez a ideia pudesse ser aproveitada. Com 1964 muda o sentido geral da industrialização, né? Passa da habitação para a infraestrutura, o Estado passa a investir muito mais nisso, nesses grandes projetos de desenvolvimento. Esse contexto de atuação é caracterizado por um emprego de tecnologias diversas, né? Dá para perceber que tinha muita pesquisa também de materiais, predomina uma escala reduzida de produção, existe essa ideia de que a pré-fabricação deva ser circunstanciada, né? Críticas à não viabilidade da pré-fabricação pesada, generalizada, isso poderia funcionar em grandes centros, mas não pelo interior ou em outras regiões do país. Opção pela pré-fabricação por sistemas leves ou leve mais processos tradicionais, uma coisa híbrida. Pré-fabricação também com emprego intensivo de mão de obra. Eles não estão em oposição, é possível a pré-fabricação dessa forma, né? Opções por sistemas em concreto parecem mais tecnológicas, ideológicas que contingenciais, né? O concreto, por estar em evidência e ter sido domínio das empresas, dos engenheiros, e pela durabilidade alegada e tudo mais, existe uma preferência, talvez sem muita discussão, de outras alternativas, como por exemplo a madeira, né? Nesse campo o Sérgio Rodrigues se diferencia assim, fortemente, né? Porque ele consegue fazer algo fora do campo do concreto, né? Crítica à indústria da construção, produtividade com reconhecimento do trabalhador. Se vê o trabalhador ali como uma pessoa não qualificada, né, para o campo da construção, mas ele não é inserido nessa discussão. Como qualificá-lo? Como mudar incorporando, né, esse perfil, né? Tem um arquiteto que chega até a equacionar isso em função dessa qualificação, que é o Paulo Bruno, mas não parece muito convincente, né? Operários da construção fora da discussão. Esse novo operário que poderia surgir com a industrialização, ele é pouco explorado, pouco desenvolvido, abordado essa questão, né? A figura do montador, o Sérgio Rodrigues é um dos poucos que falam isso, talvez até por causa da experiência com construção de móveis, né? Onde o montador é muito comum. E causa da habitação distinta da causa da industrialização, né? O fato de não ter os segmentos sociais discutindo isso e só a iniciativa privada, a empresa capitalista praticamente
definindo esses rumos, né, mostra essa separação. E o canteiro da industrialização, como o Sérgio Ferro já lembrou, e a gente pôde ver por algumas fotos, continua atrasado, segregado, né, ainda insalubre. Por fim, eu achei interessante trazer aqui algumas questões da pré-fabricação que vale a pena a gente refletir, né, mais específico desse campo. Que sistemas proprietários não favorecem a habitação de massa. Né? A gente teve aí proprietário e não proprietário é aberto e fechado, né? Seriam equivalentes, porque você teria uma possibilidade muito maior do beneficiário aí disso, né? Ele está fazendo a manutenção da casa, fazendo substituição, ampliações, o que fosse, né? Pré-fabricação tem a ver com projeto e desenvolvimento de tecnologia, né? Não basta só projeto, você tem que testar isso para ver se isso vai vingar, vai dar certo. Pré-fabricação tem mais a ver com plano de viabilidade do que um produto. A gente viu aqui algumas tantas ideias que a gente vê que não teria continuidade, né? A coisa não teria consistência suficiente. Precisa entrar nesse campo da viabilidade, né? Com que produção, com que tecnologia, com que escala de produção, né? Circunstâncias justificam a pré-fabricação. A pré-fabricação não é solução para tudo. Tem momentos que ela não cabe, tem momentos que ela pode ter que entrar em graus menores, às vezes em graus maiores, né? E desafio para arquitetos. Pré-fabricação requer desenho de produção coerente, né? Não basta sugerir a forma, como é muito comum na maior parte da arquitetura que a gente faz hoje, que a gente não informa processos, materiais e etc., né? Mas sugere algo acabado. Se você não conhecer todos esses componentes, né, a pré-fabricação não sai. Questiona a autoria, a arquitetura como arte ou serviço. Você vê que a pré-fabricação, pelo que a gente viu aqui, não estava muito preocupada com assinatura, né? Retira a obsessão por clientes específicos, demandas personalizadas e locais particulares específicos. A casa ser pensada de uma forma genérica, com diversidade, com muito potencial para variação e etc., mas não necessariamente pensada para aquele ponto, né? E, consequência disso, né, ignora a pretensão por monumentos. E é isso. Obrigado aí aos apoiadores e colaboradores. Eu acho que ainda deve ter, eu acho que é importante salientar isso, eu acho que não tem uma coisa exaustiva aqui que pegou tudo que foi feito no país, né? Mas eu acho que o que foi possível assim, nesse período é provável que uma continuidade dessa pesquisa a gente consiga ainda acrescentar mais casos, né? Teve um caso que ficou de fora, que eu descobri muito agora recentemente, que não deu tempo de incluir. Obrigada. Clécia, eu estava pensando aqui, essa ordem, o jeito que você apresentou a ordem, o argumento é um pouquinho mais longo do que uma pergunta só, tá? Mas não vou demorar muito, prometo. Olha só, porque na verdade o capital de construção e o capital imobiliário funcionam de maneiras muito diferentes. Porque o capital de construção está funcionando? Tá. O capital de construção é um capital produtivo como outro qualquer. Ele, em princípio, produz construção para vender como uma mercadoria, pode fazer isso continuamente, tira seu lucro do processo de produção, né, em que assim, produz valor. O chamado mercado imobiliário, a indústria imobiliária, não produz valor nenhum. O que ela faz é atrair renda que já existe em algum lugar, criando algum tipo de atrativo para determinados terrenos, determinadas localizações, criando ou simplesmente divulgando, né? Então, assim, se um é um mercado, no sentido do mercado, o outro é um leilão. Essas duas lógicas, elas se contradizem mesmo. Em alguns sentidos, por exemplo, nas políticas públicas,
a mesma coisa que beneficia uns, prejudica outros, tá? Então, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, pode ser um programa feito para, ou mesmo o BNH, um programa feito para, não é muito bem-vindo para o capital de construção, mas pode ser completamente atrapalhado para outros capitais. Aí eu estava pensando o seguinte, esse negócio da pré-fabricação, você mostra muito claramente que o boom é assim, o boom de divulgação é nos anos 60, principalmente no início dos anos 60. E aí, em 64, acontece, na verdade, 3 coisas, que é, obviamente, o golpe, o BNH, mas também a lei de incorporações imobiliárias. E essas incorporações significam que um capital que antes dependia da construção para lucrar, ele passa a poder abocanhar as rendas imobiliárias, ou seja, a renda da terra, em última análise. Porque antes não tinha jeito, como você não podia incorporar, né, vender por condomínio e tal, toda essa coisa, é muito restrita essa chance. E eu suspeito, eu tenho a hipótese de que esses construtores anteriores, eles, assim, a habitação sempre foi a grande ideologia da construção, porque, né, fica parecendo que você ainda está fazendo bem, né, quando na realidade coisa a ver com a outra, né? E os arquitetos ainda caem na esparrela e acham que é ali que eles têm que se... É por aí que eles vão para o céu. Mas, em todo caso, então, a construção... O sonho da indústria da construção anterior à lei de incorporação é vender casa igual vende pãozinho, igual vende carro, igual vende sapato, igual vende qualquer coisa, de preferência independente da terra. O Estado compra um monte, se vira para colocar aquilo em algum lugar, e seria o sonho total. Mas no momento em que essa indústria se torna indústria também imobiliária, indústria de incorporação, eu tenho para mim que essa outra dimensão, o lucro da produção, ele se torna muito menos relevante em comparação com a renda do arranjo imobiliário, sabe? A renda da incorporação. E isso daí significaria que os caras passam a não estar nem aí para esse negócio de pré-fabricação, como, aliás, para qualquer aumento de produtividade. Ele fica irrelevante, sabe? E assim, basicamente seria isso, sabe? Então aquilo continua sobrevivendo um pouco como um verniz ideológico de qualquer coisa. Você falou, o BNH prometeu pré-fabricação e não fez. O que me soa como o BNH estava, sei lá em Brasília e não fez o que tinha prometido para a indústria da construção. Na realidade, o BNH foi de cabo a rabo orquestrado pela própria indústria da construção e imobiliária, né? Então, quando fala assim, o BNH prometeu, mas não fez, eu acho que naquele momento esses construtores não estavam nem um pouco interessados nisso mais, entendeu? Exatamente porque as condições de rentabilidade, nos dois sentidos, tanto o BH patrocinando um monte de coisa, patrocinando assim, aumentando os lucros da produção, como também essa coisa da renda imobiliária, eu acho que, sabe, passou a não ser mais relevante. E não simplesmente assim, não foi pra frente porque não teve ninguém que pegou o boi pelo chifre e desenvolveu. Desculpa, gente, falei demais. Eu acho que faz sentido, né? Seria uma outra, um complemento a essas outras teorias assim, de que o uso intensivo de mão de obra não vale a pena e etc. Agora, me pareceu que naquele momento ainda estavam achando que valia a pena ficar de olho nessas contratações que o Estado poderia fazer. Talvez mais adiante, essa lei é de quantos anos? 60 que você falou? 64. Dezembro
Porque dá a impressão de que com o tempo isso vai murchando, né? Essa ideia o caminho à industrialização, como as revistas até os anos 60, por aí assim, chegou a sugerir, né? De que estava havendo uma adesão geral, né, do campo da construção a essa bandeira, né? Vou procurar ler essa avaliação aí dessa lei. Considerar um pouco mais do contexto econômico geral, sabe? Porque eu acho que é daí que vem isso. Clécio, obrigado. Muito legal, assim, mesmo que você diga que não exaustivo, assim, já é um levantamento muito grande, assim, sobre esse tema da casa, que de repente não era tão explorado. Quando pesquisei, assim, há uns anos atrás, tive dificuldade de encontrar esse tema da casa um pouco mais organizado. Acho que muito bacana. Eu não sei se eu complementando o comentário da Sil, que talvez amanhã com o Jonathan, esse tema com a fabricação do bloco socialista na União Soviética, porque o que me ocorre, assim, também pensando, obviamente, quer dizer, na minha referência que é o Lelé, como é que essas relações se incorporam no fato de que grande parte do que se esperava para a arquitetura residencial, digamos assim, de fato estava um pouco sobre o investimento privado, né? Enquanto, por exemplo, que tudo que o Lelé faz, basicamente ele vai fazer com fábricas públicas, de alguma medida, né? Quer dizer, isso varia um pouco, mas em grande parte, a partir da experiência em Salvador, com fábricas públicas. E aí, uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação é que, isso, no tocante ao que era a arquitetura residencial, digamos assim, da casa, talvez a única iniciativa que tenha, de fato, tocado a uma experimentação mais forte de fato, o campo experimental de Narandiba, né? E não chegaria a se constituir uma fábrica, né, assim, que pudesse ser iniciativa estatal. É tão simplesmente uma exposição universal, assim, que eu não sei se naquilo ali se procurava selecionar, talvez, uma que pudesse... Mas aí emendo essa pergunta. Alguma coisa no seu levantamento indicou, né, a possibilidade de construção de fábricas públicas, assim, ligadas ou mais ou menos no que foi a experiência do Lelé em Salvador e no Rio, ou não? Fábricas públicas não, né? Assim, fábricas públicas não, né? Assim, teve essa experiência de canteiro, de uma pré-fabricação de canteiro, que a coisa era feita ali no local, igual o Cajueiro Seco, né? Mas eu vi mais foi empresas que constituíram fábricas mesmo, usinas, inclusive com ideias de disseminar isso pelo território nacional, montando uma rede, igual é uma concessionária, uma fabricante de carros, né? Você teria uma rede para dar suporte àquelas casas e etc, né? Os sonhos eram grandes, né? Mas por parte do Estado diretamente, estou me lembrando, não. Eu estranhei foi o Lelé não comparecer com algo, pelo menos nesse período, né, com alguma proposição, né. Eu achei até um trabalho que é sobre casas que ele projetou, mas não havia casas pré-fabricadas, eram casas tradicionais, de construção tradicional de concreto. Você conhece? Não, é isso. Ele fala, né, do em alguma medida, quando ele entra no tema da industrialização, ele é a mais pesada, assim, com as fábricas de Salvador, ele vai nisso e aposta na infraestrutura, que tem um pouco a ver com o que você
com o que você fala aí também. E ele só vai tocar nesse assunto quando, no Minha Casa Minha Vida, eu vou falar um pouquinho disso amanhã, ele faz a proposta na encomenda, quando Dilma faz a encomenda para ele, porque ele vê ali nos números, naqueles números gigantes do Minha Casa Minha Vida, que se propunham, né, a ser gigantes, ele vê ali de fato um momento de economia de escala enorme para fazer. Mesmo assim, e enfim, spoiler um pouco de amanhã, mas assim, ele propõe mais uma produção descentralizada do que propriamente centralizada em grandes fábricas na escala que tinha feito antes. Que era uma questão que vários arquitetos já apontavam também nessa época, a descentralização. Né? Até algumas coisas que também o que a pré-fabricação leva e tal. Então esse contexto no qual algumas das questões que você observa aí nas propostas das casas, em alguma medida também vai tocar o trabalho dele mais à frente. Mas assim, houve, eu acho, da parte dele uma percepção nesse momento de final dos anos 70, que é quando ele abraça a industrialização com a argamassa armada para lidar com demandas habitacionais, que essas eram muito menos a demanda pelas casas propriamente dita e muito mais as demandas pela infraestrutura em volta das casas, no caso lá no Vale do Camurugipe, em Salvador. Então, acho que tem uma decisão que também, de toda maneira, não é só dele, mas também tem a ver com decisões de planejamento da própria Prefeitura de Salvador e tal. São mais amplas. De fato tem, né? O pessoal, os arquitetos na época colocam que a questão do planejamento urbano não poderia ser pensado isolado da casa, né? Esse foco na casa não era adequado. Clécio, acho muito interessante a aproximação que você fez entre pré-fabricação aberta fechada com proprietário e não proprietário. Tem uma tabela que você faz lá nas últimas 10 slides, uma tabela onde você relaciona, chato pedir isso para você, mas você vai achar lá no finalzão. Essa daí. Os projetos que você mostrou, então, não seriam de ciclo fechado, porque são todos, na prática, proprietários. Sistemas de são proprietários. Você tem esse levantamento, ele apontou mais que o proprietário e fechado é a mesma coisa, né? Leve e aberto também. Você tem muitos ali que, mesmo os protótipos que não acabaram se constituindo como algo de produção em escala, eles tinham a concepção de aberto. Por exemplo, a casa eu considerei assim, aquele protótipo do Carlos Milan, né? Era com painéis de fibro-cimento da Eternit, mas existiam outras indústrias na época que poderiam fornecer. O próprio Sérgio Ferro com aquela casa com os painéis de concreto, existiriam outros, porque já tinha a questão da modulação, né, que a indústria trabalhava repetindo as dimensões. Mas assim, fica difícil talvez afirmar esse predomínio, porque depende de uma forma como você interpreta também, se enxerga o potencial de abertura ali ou não, né? E agora um paradoxo. Nesses prédios de alvenaria estrutural que tem de monte por aí, você não acha que é tudo pré-fabricado? Bloco estrutural, a argamassa é pré-fabricada, e o cara que monta, né, um operário muito especializado, o bloqueiro, é o montador. Pois essa discussão rola assim, por exemplo, poxa, mas pré-fabricação com produtos industrializados, né? Componentes, etc. e tal, que você chega e ajunta isso no mercado, no canteiro. O tijolo é industrializado, né? Mas me parece que tem algumas coisas assim que a gente precisaria fazer uma certa concessão, senão cai nessa generalização e a gente não identifica assim, o que é pré-fabricado. Eu acho que a dimensão do componente, a forma, por exemplo, você fazer uma parede com um painel, você ergue essa parede rapidamente, do que se você for colocando bloco a bloco, por mais ágil que seja, né, o cara. Então eu acho que essa questão
do tamanho do componente, dessa agilidade, da construção a seco também, isso acaba entrando nesse conceito, sabe? Porque senão, você tem razão, tudo é pré-fabricado. O conceito não é assim tão redondinho, não. Complementando o que o Barabeck está colocando, talvez na tabela tem uma questão interessante, que é o seguinte: talvez, se ainda entrar aí um campo que seja justamente aquele do que é protótipo, do que é especulação e do que foram as experiências que ganharam alguma escala, é bem possível que você diga assim, aqueles fechados ali vão ser todos os que ganharam alguma escala. Provavelmente. Os abertos que predominaram no seu levantamento, provavelmente eles estão no campo do protótipo, divulgação e tudo mais. Caberia talvez até, na hora que eu apresento cada caso, deixar isso bem claro. Esse é aberto, esse é fechado, esse é aberto. Pessoal, acho que nós podemos encerrar, né? Alguém tem alguma questão assim urgente? Então, muito obrigado. A gente encontra amanhã às 9. Obrigado, gente.